Olá, uma linda e verdejante vida a você, uma linda e verdejante vida a mim e a todos nós. Sejam bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz, eu sou metafísico, numerólogo, runemal, que é o leitor de runas, e também baralho cigano, além de ser benzedor. Então, sejam maravilhosamente bem-vindos a estarem aqui conosco. Todos os dias a gente vai ter um vídeo aqui no canal e cada um com uma temática diferente. Hoje, o sábado, a gente tem o tema de metafísica e espiritualidade. Bom, então, o que é metafísica? Metafísica é o estudo que vai além do físico, né? As causas que surgem, que não estão no físico, mas que refletem diretamente no físico. A gente pode ver a metafísica em várias áreas do estudo filosófico, mas também de forma prática. Por exemplo, a metafísica da saúde, a metafísica dos arquétipos gregos, do Jean Carlos. Eu recomendo vocês olharem o canal dele, muito bacana. E a metafísica da saúde tem vários escritores bacanas. E a metafísica dos chakras, né, que é o principal que eu trabalho. A partir do conhecimento dos chakras, identificar os seus adoecimentos e a resolução deles. Então, a gente começa a ver um mundo mais sutil, um mundo mais invisível, e a partir desse mundo invisível, conseguir entender o que está acontecendo nesse mundo aqui presente. Você pode pensar assim, poxa vida, mas o mundo invisível não influencia tanto assim o mundo presente. Se você parar para pensar, isso não é uma verdade. Porque, por exemplo, se a gente pegar as bactérias que são invisíveis aos nossos olhos, pelo menos as bactérias normais, tem uma que é superbactéria que dá para ver, a gente consegue ver ela tranquilamente a olho nu. Mas considerando as bactérias, considerando os vírus, é um mundo invisível. A gente não olha para um local e consegue ver nem bactérias nem vírus. Então elas influenciam a nossa vida. Se nós pegarmos e ir um pouquinho mais para baixo nesse sentido, nós temos os cromossomos. Os cromossomos são ligações moleculares que influenciam a nossa vida e também são invisíveis. Nós temos um pouquinho mais abaixo disso, nós temos os átomos e os elétrons, a eletricidade, a formação de campos magnéticos que são e podem ser feitas a partir do movimento dos elétrons. Então, isso também é um mundo invisível que influencia a nossa vida. E cada vez mais esse mundo invisível ele fica mais sutil, menos palpável, até que a gente chega no reino quântico. E o reino quântico eu sei que vocês que estão assistindo esse vídeo acabam gostando de ver tudo que tem a ver com quântica, né? Mas do ponto de vista físico, o reino quântico ele influencia muito a nossa vida, né? Físico, que eu estou falando da física, da matéria física, da ciência física, ao ponto da gente ter hoje instrumentos maravilhosos, por exemplo, o smartphone que você pode estar assistindo a minha pessoa, ou então o computador, até mesmo o smartwatch, né? Tem alguns que são bastante empolgados e assistem filmes e vídeos no smartwatch, que só é possível a partir dos conceitos e da manipulação desse reino quântico, por assim dizer. Então, observa que quanto mais a gente parte para um algo mais sutil, um algo mais invisível, algo menos palpável, mais ele tem influência na nossa vida cotidiana. Isso não poderia ser diferente dos chakras. E o que são chakras? Eu vou falar de uma maneira bastante resumida aqui, porque depois a gente vai pegar e aprofundar bastante. Ou, se você preferir, vou deixar aqui no card, aqui em cima, uma aula, um trecho da aula do curso de metafísica dos chakras que eu dou, e aí você pode aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento dos chakras. Eu tenho uma playlist, eu vou deixar no card de baixo, né, no segundo vídeo do card de baixo, essa playlist que é uma playlist só de cursos e palestras, e ali você pode ver várias coisas de chakras, de cores, mas aqui a gente vai falar também, tá? Então se você quiser ver os vídeos antigos aqui do canal, vai ser o segundo vídeo dessa playlist. O primeiro vai ser o de chakras. Bom, então os chakras, eles são órgãos que nós temos no nosso corpo
e que eles são responsáveis pelo nosso corpo, por absorver energia e distribuir energia, por absorver informação e distribuir informação. A grosso modo é isso que eles fazem, eles absorvem energia e informação e distribuem energia e informação por todos os nossos corpos e devolve essa informação para o ambiente. E não é corpo, é corpos. Nós temos, a saber, 7 corpos, mas eles têm umas subdivisões, mas eu também não vou entrar nesse detalhe agora. O mais importante para a gente saber é que nós temos 4 corpos que nos influenciam a vida de uma forma muito direta. Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo duplo etéreo, ou corpo etéreo, ou corpo energético, nós temos o corpo astral, ou emocional, e nós temos o nosso corpo mental concreto, ou mental inferior, ou mente de desejos, tá? Que é uma outra forma de se falar sobre isso. Então, para você poder entender o adoecimento, a gente tem que entender que tudo começa com um conceito lá na mente. Ele fala assim, tudo é mental, tudo é da cabeça. Tudo é da cabeça. Então, a partir desse pensamento, esse pensamento vira uma emoção, essa emoção vira uma sensação, essa sensação fica durante um tempo até que o corpo fale assim, cansei de sentir algo e não ter nada em mim. E aí ele vai e manifesta. O corpo, ele é a última instância, essa que a gente vive, e ele tem uma característica muito peculiar, que é a característica da manifestação. Ele é muito ergonômico. Acho que eu falei certo. Que significa isso? Significa que ele utiliza somente a quantidade de energia que ele precisa. E quando ele está sendo demandado demais, ele cria uma situação para justificar aquela demanda. Então, por exemplo, se nós estamos nos sentindo muito limitados, por algum motivo, a gente está tendo um sentimento muito grande de limitação. Eu acredito que eu dei o poder para outra pessoa, marido, mulher, esposa, filho, chefe, periquito, papagaio e samambaia. Eu estou me sentindo muito limitado com isso. Eu tenho lá dar poder mental, né? Vocês, por algum motivo, escolhem a pessoa e dá poder para ela. Seja através do casamento, seja através de uma parceria, seja através do nascimento, seja porque você comprou a samambaia. E você se compromete com aquilo. E aquilo lá está lá na sua cabeça como compromisso, e depois esse compromisso se torna um tormento. E esse tormento, ele traz essa sensação de limitação. Não que seja sempre assim, mas eu estou dizendo o caso de uma pessoa que ela vê essa situação como um tormento e como uma limitação. Tá? O casamento não é tormento, filhos não são tormento, periquito, papagaio e samambaia não são tormento. A pessoa criou a situação nela porque ela não consegue falar não. Ela não consegue se posicionar. Aí ela cria na cabeça dela, vira um tormento. E esse tormento, ele vai ficar lá com um pensamento, esse pensamento vai ficar remoendo ele. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai partir para um sentimento. Era um pensamento de limitação, agora parte para uma emoção de limitação. Estou me sentindo limitado. Aí começa a ficar triste, começa a ficar chateado, começa a não encontrar as coisas legais. Depois disso parte para um sentimento de limitação. Olha só que coisa interessante, parte para o sentimento. Aí agora eu sinto na pele, eu me sinto limitado. O segundo corpo é o corpo que fala dos 5 sentidos. Então ele começa a manifestar esses 5 sentidos, alguma coisa. Nesse caso, ele aciona o sentido do tato. Por que aciona o sentido do tato? Porque fisicamente a gente se sente limitado através do tato. Né? Por exemplo, eu estou usando essa camisa. Se essa camisa fosse um pouquinho mais justa, o tato da camisa para a minha pele ia me mostrar que eu estou limitado pela camisa. A camisa não está deixando eu movimentar direito. Então, é a sensação do tato. Então, o segundo corpo começa a acionar dispositivos, falar assim, olha, você está se sentindo limitado, só que fazer isso na pele. E aí, o que acontece? Começa a ter uma sensação incômoda na pele. Começa com uma sensação incômoda, ainda não apareceu nada. O corpo físico, por sua vez,
ele começa ele começa a ver aquela situação do corpo que é mais sutil, né? O duplo etéreo é mais sutil. A gente não toca o duplo etéreo, mas o físico toca, e ele está olhando aquela situação e fala assim: puxa vida, eu não tô com vírus, eu não tô com bactérias, eu não tô com fungo na pele, eu não tô com isso, não tô com aquilo, e eu tô sentindo como se eu tivesse. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma justificativa para esses neurotransmissores que estão perturbando a minha paciência existirem. Porque eu estou gastando energia com uma coisa que eu não estou vendo que ela está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou justificar isso criando uma alergia. Então, percebam, a partir de um pensamento limitador durante um bom tempo, que era um pensamento, uma emoção, uma sensação, e finalmente o corpo falou amém. Ele manifestou. E aí ele manifesta a circunstância que isso vai acontecer. Ele pode atrair para si fungos, ele pode atrair para si bactérias, ele pode simplesmente ficar com alergia ao próprio suor, né? Você começa a ter suor, e esse suor secretar dentro da uma substância produzida pelo próprio corpo, que irrita a pele, e aí você tem uma alergia ao suor, né? Então, quanto mais esse sentimento limitador, mais essa alergia vai se espalhar. Primeiro um vermelhidão, sem causa nenhuma, e depois vai ter uma causa. Então, primeiro acontece a consequência e depois a causa aparente. Só que isso parece estranho, porque quebra a ordem de causa e efeito. Mas, na verdade, a causa não é o que apareceu na pele, a causa é o pensamento. Então, a causa do pensamento reflete na consequência, que é a alergia na pele, e não na sensação que eu estava sentindo pelo segundo corpo. Beleza? Consegui fazer vocês entenderem como é que surge isso tudo e como é que é o seu processo de alergia? O seu processo de alergia começa com um pensamento limitador. Começa a buscar quais são os seus pensamentos daquilo que você está se sentindo limitado. E a partir deste momento, você começa a dizer não para quem você precisa dizer e retirar o poder dessas pessoas. Como é que retira o poder do chefe? Afinal de contas, você trabalha para ele, entendendo que ele é seu chefe naquele momento e que o que ele está trazendo para você é daquela forma. E se você não quiser ir como chefe, você dá um jeito de se qualificar e dá um jeito de mandar currículo mesmo enquanto está trabalhando. Aí você deixa de ter aquele chefe. Pescaram? Então, todo movimento, ele é um movimento muito harmônico. E aí, como é que desfaz isso? Dessa forma que eu falei. E aí você quebra a raiz. Você quebrou a raiz, o pensamento. Agora eu vou movimentar, vou dizer não, vou atuar firme para que eu rompa essa limitação, esse impedimento de eu ser feliz, de eu pelo menos me movimentar com mais facilidade. Resolveu na mente? Vai resolver na emoção, resolve na sensação, e o corpo vai dizer amém, porque ele vai perceber que não tem os receptores dele, não vão estar recebendo ordem nenhuma. Aí vai olhar para aquilo, vai olhar para a alergia e falar assim: isso não tem função. E o que não tem função no corpo, ele retira. Eu não estou falando de um órgão seu que não tem função, eu estou falando assim: o que não tem função, que está disparado, que não é natural do corpo, ele retira. Então a alergia some. O resfriado some e tudo mais some. Mas hoje eu queria falar só da alergia. E aí, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte: então a alergia ela acontece no terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra que lida com a mente. Não. Quando a gente olha da metafísica do chakra, o corpo ele é um conjunto completo. Então, nós temos que investigar a causa em cada um dos chakras. Eu não posso dizer simplesmente que é o segundo chakra que é responsável, o terceiro ou quarto, não. A princípio, a gente vai investigar no segundo chakra, porque o segundo chakra ele fala de pele, ele fala dos 5 sentidos. Então a gente começa a investigar por ele, tá bom? Então pensa sobre isso, pensa sobre o quão as coisas sutis interferem na sua vida e o quanto que os seus pensamentos e as suas ações que estão dando poder para outra pessoa, elas podem
estão gerando estados de alergia em você. Você pode não estar muito ligado, porque é só uma coceirinha aqui, é só um espirro ali, mas comece a investigar que isso tudo vai parar. Se você gostou do vídeo, eu sei que você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para notificações e nos acompanha. Tem outros conteúdos muito bacanas. Se você gosta de oráculos, eu vou falar sobre runas e baralho cigano. Se você gosta de numerologia, a gente vai falar de numerologia também. Hoje é dia 30/7, amanhã vai sair, hoje mais tarde, vai sair o vídeo de previsões das runas para o mês de agosto, e amanhã vai sair, dia 31, vai sair o vídeo de trânsitos numéricos para o mês de agosto. Através da numerologia a gente vai falar como vai ser o mês de agosto, e hoje mais tarde a gente vai falar como o seu signo vai se portar no mês de agosto, tá bom? Então nos acompanhe, vídeos todo dia de previsões. Beijo no coração e fiquem todos magnificamente bem.